A graça e a paz de Cristo estejam com todos vocês que estão assistindo este vídeo nesse momento, em particular a Igreja Evangélica de Vida em Cristo, em Cubatão. Queridos irmãos, vamos encerrar o capítulo 1 da primeira carta aos Coríntios, a partir do versículo 28 a 31, que diz assim: E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele, mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie-se no Senhor. Queridos irmãos, aqui Paulo nos fala das coisas que não são. Ele usa termos em Romanos 4,17, porém com sentido distinto. Na carta anterior, vamos lá, Romanos 4,17, um pouco atrás, diz assim, ele usa esse termo aqui. Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como os que já fossem. As que não são, porque nessa passagem a vocação universal dos crentes, ele diz que não somos nada antes de sermos chamados, não somos absolutamente nada. Isso deve ser entendido como sendo uma referência à realidade aos olhos de Deus, mesmo quando parecemos ser algo importante aos olhos dos homens. Contudo, nada do que Paulo está falando como uma referência à opinião dos homens. Isso é evidente à luz da sentença correspondente, na qual ele diz que isso é feito a fim de que as coisas não sejam reduzidas a nada, pois nada existe senão na aparência. Só a aparência, entende? Porque na realidade todos nós somos nada. Portanto, devemos entender que as coisas que são, no sentido as coisas que aparecem, de modo que estas passagens correspondem a estas afirmações. Eu só separei duas coisinhas de Salmo 113, lá no versículo 7, que diz que ele ergue do pó o desvalido, o necessitado. Em Salmo 113, 7, diz: o Senhor levanta os abatidos. Dessas citações fica perfeitamente em evidência que as pessoas são demasiadamente insensatas quando presumem existir algum mérito ou dignidade nos homens anterior à eleição divina. Não somos nada. Já no versículo 29, Paulo nos fala para que nenhuma carne se glorie, mesmo que aqui, em muitas passagens da Escritura, o termo carne significa toda a humanidade. E é um sentimento digno de ser lembrado que nada nos é deixado em que podemos com razão nos gloriar, porque não somos dignos de nos gloriarmos e toda a glória seja dada somente a Deus. Toda a honra, toda a glória e todo louvor seja dado somente ao nosso Deus. No versículo 30, Paulo nos diz: mas vós sois dele em Cristo Jesus. Ele nos mostra como tais ditos têm a ver com ele, sim, no sentido em que não tem vida senão em Deus. Pois a expressão vós sois é como se quisesse dizer:
Vossa origem está em Deus. Vossa existência está no fato alicerçada em Cristo Jesus. De modo que não devemos ter motivo algum para sermos soberbos. O qual foi feito para nós sabedoria de Deus. Sim, primeiro, Paulo afirma que Cristo foi feito nossa sabedoria. Com isso, quer dizer que alcançamos a plenitude da sabedoria em Cristo, porque o Pai se revelou plenamente nele para nós, de modo que não podemos desejar saber coisa alguma fora dele. Segundo, ele afirma que Cristo foi feito nossa justiça. Com isso, ele quer dizer que em seu nome fomos aceitos por Deus, porque ele fez a expiação por nossos pecados por meio de sua morte na cruz do Calvário. E sua obediência nos é imputada para a justiça, porque visto que justiça da fé consiste na remissão dos pecados e na livre aceitação, nós obtemos ambas através de Cristo. Terceiro, ele nos chama nossa santificação. Ele o chama nossa santificação. Isso quer dizer que nós, que por natureza somos imundos, nascemos de novo pela ação do Espírito Santo de Deus, para a santidade, para que tenhamos condição de servir a Deus. Quarto, ele ensina que Cristo nos foi dado para a redenção. Com isto quer dizer que somos libertados por sua graciosa bondade de toda a escravidão do pecado e de toda a miséria que flui do pecado. Assim, a redenção é o primeiro dom de Cristo que teve início em nós e o último a ser consumado ou completado, pois a salvação começa quando somos desembaraçados do labirinto do pecado e da morte. Por fim, Paulo nos fala para notarmos o propósito de Deus em nos dar generosamente tudo em Cristo Jesus, para que não requerermos qualquer mérito para nós mesmos, para que todo louvor seja dado somente a Ele, porque Deus nos veste com sua glória. Porém, como esta única condição, sempre que desejamos gloriar-nos, que então nos desviemos de nós mesmos. Em suma, o homem é reduzido nada em sua própria estima, sabendo que a bondade não provém de nenhuma outra fonte, senão só de Deus. Devemos nós renunciarmos todo anseio por nossa própria glória e aspirar e almejar exclusivamente a glória de Deus. Que toda a honra, toda a glória seja dada somente a Deus. Irmãos, não sejamos soberbos, porque Deus, por sua vontade, nos deu vida. E como diz ele, vida em abundância. Amém, queridos irmãos? Deus abençoe todos vocês. Tenham uma ótima semana. Em Cristo Jesus.